Bom dia, pessoal. Bom dia com muita alegria. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o Alimento Diário das Nações, nosso encontro, de todas as manhãs. Glória a Deus. Nessa semana, como todo mundo sabe, semana do relógio de oração começa comigo, Estou abrindo aí a programação. Depois a nossa apóstola vai ministrar também, Então, essa semana, o que foi, apóstola? Tá de gracinha, que ela vai se arrumar, Sabe como é que é, Ela é chique no último, Bom dia para você também. Bom dia, Paulo. Eu já acordo pronto. Com muita alegria. Esse é o ano da alegria. Mil e uma utilidade. Pense, olha, essa mulher não é bombril, mas olha, ela faz só Jesus. Bom dia, apóstolo, com muita alegria. Bom dia com muita alegria. Apóstolo hoje renovado, glória a Deus pela vida dele. Bom dia, diaconisa Carol. Bom dia, com muita alegria. Com muita alegria. Ela tá hoje de Penélope charmosa. Bom dia a todos, glória a Deus. Vamos compartilhar, Antes de mais nada, deixa eu ver se... tá ali. Bom, vamos entrando, vamos compartilhando. É o nosso compromisso diário. A primeira coisa é entrar e compartilhar. Aqui para mim não está aparecendo que entrou ninguém ainda, mas acho que vai entrando o povo aí, Então vamos entrando, vamos compartilhando. O importante do compartilhamento é o evangelismo. Para muitas pessoas, acredite você ou não, para muitas pessoas elas dependem do compartilhamento. Por quê? A pessoa não está acostumada com a Hebrão ainda. Então quando você compartilha, a pessoa olha e fala assim, lembrei que a pessoa tal falou e coisa e tal, e aí vão compartilhando. Agora começou a entrar aqui o pessoal, glória a Deus. Então o compartilhamento ele é importante. Eu estava comentando ontem, a gente sabe que a evolução do mundo, muitas coisas que antigamente eram até proibidas, mas as igrejas têm muitas doutrinas, E eu não vou falar sobre doutrina porque eu não concordo com doutrina, eu concordo com aquilo que está na palavra, mas enfim. Muitas coisas que, das doutrinas antigas aí, o povo não podia ver televisão. Na verdade é o seguinte, a gente sabe, eu vi tantos casos, que era assim, o pastor virava as costas, o camarada abriu o guarda-roupa, a televisão estava lá dentro, ia ver televisão e pronto, acabou. Eu já presenciei isso, posso... de verdade mesmo. Então, eu posso estar falando. Da minha tia. Ele presenciou, então tá dizendo o que eu estou falando para vocês não é nenhum conto de fada, é uma verdade, assim, que suporte novo dentro da TV, do guarda-roupa, ou se nós fechava a porta, a TV falando lá dentro. E imagine que aquelas televisões daquela época não eram igual essas aqui, Imagine o cara escondeu a televisão naquela época. Pois bem, eu tive uns parentes que são evangélicos, Naquela época já eram, E eles também não viam televisão, se abstinham de ver televisão. Então, assim, o mundo mudou, gente. Então, hoje a gente vê algumas religiosidades com isso. Outro dia eu vi não vou falar quem foi, mas estava falando um monte na internet, porque as igrejas virtuais, que isso foi assim, engraçado, Antigamente não podia ver televisão, hoje todo mundo vê. As próprias igrejas, todas elas têm, as grandes, têm canais de televisão, então. Eu acho assim, o importante é a palavra chegar. Como ela vai chegar, é difícil. Contanto que ela chegue com interesse, com integridade, como fala nas escrituras, meu querido, desculpa, o importante é ela chegar. Você imagina com um camarada, por exemplo, que está preso. A palavra chegando para ele não quer saber se vai chegar via rádio, via televisão, alguém que levou. Então a gente cria ontem, porque o relógio de oração hoje ele desperta em lugares que a gente jamais imaginou através do relógio de oração. E virtual. E aí eu estava lembrando também de um texto, lembrando da história de Jesus. E você vê que fala muito pouco de Jesus pregando nas sinagogas, Os apóstolos depois pegaram outro caminho, Mas você vê que Jesus pregava onde? Ele subia lá, Sermão da Montanha, lembra? Subia na montanha, ele pregava, usou o barco de Pedro para se afastar um pouco para que o povo ouvisse. Então ali ele já deixa muito claro que o mais importante era ouvir a palavra do Senhor. Seja dentro do barco, seja na montanha, seja nos vilarejos, você pega a rota, Se tiver um pouquinho mais de tempo, vai estudar um pouquinho e ver qual foi a rota que Jesus pegou. Vai ver as cidades que ele passou, Você viu que o povo subjugava, falava sobre Nazaré. Lembra Natanael? O que pode vir de bom de Nazaré? Porque era uma cidade muito pequena. Gente, Jesus veio de onde? O pai, a mãe viviam onde? De Nazaré. Embora nasceu em Belém, coisa tal, o pai, toda a descendência, mas eles viviam em Nazaré, uma cidade humilde, uma cidade pequena. Então, sabe o que acontece? Às vezes, sabe o que está faltando para a gente? Conhecer um pouco mais as Escrituras, buscar um pouco mais. Sabe o que eu estava meditando ontem também? O Deus vai conectando, eu vou falando para vocês aí, tá bom?
Obrigado. Deus abençoe. Já tomou seu café hoje? Você pode ter tomado o melhor café, mas igual a esse, só, ó, chega essa fumacinha, né? Só faltou passar debaixo da mesa aqui, né? Eu não posso fazer propaganda, mas eu acho que vou passar debaixo da mesa com o meu café. Porque a apóstola tem um camarada verde que fica ali falando, né? Que sou eu. Bom, então eu estava meditando ontem o seguinte. Você vê que Jesus, em muitos momentos, ele fala por parábolas. Você já parou para pensar que às vezes ele falava, para quem estava ouvindo, gente, presta atenção. A gente hoje quando mergulha, vai estudar um pouquinho mais, tem dificuldade para entender algumas coisas. Você já imaginou naquela época? Já parou para pensar nisso? E sabe o que o Senhor me respondeu? E eu estava meditando sobre isso. Que Ele quer o quê? Que a gente vai buscar um pouco mais, que a gente mergulhe um pouco mais, é isso que está faltando. Sabe o que a gente quer? A gente quer tudo fácil na mão. Né? Não é verdade? Ou eu estou errado? Como diz o Datena, eu estou errado. É verdade, a gente quer tudo mastigadinho, tudo muito fácil. Sabe o que acontece? A gente precisa mergulhar, né? Pegar as escrituras e falar, meu, deixa eu ler. O senhor está querendo falar algo a mais do que só o que está escrito aqui. Então o que falta para a gente muitas vezes é isso. E o que o Senhor quer é esse mergulhar. E nem por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque se nós estamos falando de intimidade. Então intimidade o que é? É você estar mais próximo do Senhor. Se você prestar atenção, presta atenção. Olha como que Deus é maravilhoso, hein? O Senhor deu essa palavra para a apóstola, né? Os meses, todo mundo já sabe. Você começa a ver a movimentação do mundo, do país, vamos pôr aí do país, né? A movimentação do Brasil, e aí você vê, sem intimidade, como nós vamos passar por cima de tudo isso que está acontecendo agora? Só com intimidade. Então você vê como que Deus é perfeito, o mundo está de perna pro ar aí, quem acompanha um pouquinho de jornal, está vendo aí que está de perna pro ar a parte econômica e toda a estrutura do país, né? E nós estamos fazendo o que? Nós estamos buscando intimidade com Deus, porque se a gente ficar olhando para isso, dependendo disso aqui, nós vamos caminhar. Mas a minha intimidade com Deus vai fazer o quê? Vai fazer como fez com Isaac. Pode estar o país inteiro passando fome, você vai fazer, fica aqui, você vai lançar aqui, aqui você vai recolher 100 por 1. Então não dependemos de nada, né? Do país, nós dependemos do Senhor. Então nós temos que estar sensível. Ó, veja bem, se nós estamos num momento de crise, né? O que eu tenho que estar sensível à voz do Senhor para entender qual é o caminho que eu vou pegar? Muitas vezes a gente vê ali, eu gosto de citar sempre essa passagem, que, por exemplo, Ruth e Noemi, ali você vê uma família que sai, né, de Belém, vai para uma cidade estrangeira, sem a direção de Deus, e ali começa, morre o marido, morrem os filhos. E ali essa mulher conhece Ruth, tudo bem, tinha um propósito toda essa história, mas esse homem saiu sem direção e foi para uma terra estrangeira. Olha as consequências, por quê? Porque tinha fome em Belém. Amém? Sunamita tinha fome também naquela terra. O profeta, por isso que eu falo que nós temos que estar sensível à voz do Senhor. O profeta fala para ela, olha, sai dessa terra, vai morar na terra estrangeira, né, durante 7 anos que vai ter fome aqui. Então, eu tenho que estar sensível à voz do Senhor, por quê? Pode ser que o Senhor fale para você, ó, você vai ficar em Gerar, ou ele fala para você, sai e vai como for para a Sunamita. A questão a gente quer adivinhar, não trabalha com adivinhação. Nós temos que entender o seguinte, estar sensível à voz do Senhor. Então, nesse ano, eu tenho que estar sensível à voz do Senhor. A diferença está aí. A vitória está naquele que for sensível para ouvir a voz do Senhor. Só que ser sensível requer o que? Intimidade. E intimidade, queridos, se a gente não estiver próximo, não tem intimidade. Como você tem intimidade da pessoa se você não quer estar próxima dela? Então tem que estar disponível, tem que estar ouvindo, tem que estar sensível, né? Os ouvidos sensíveis, sem discutir, porque você vê que Sunamita não discutiu, foi, viveu o que viveu, né? O sacerdote dá uma direção naquela época, tem que ser igual no dia de hoje. Eu não vou discutir porque é Deus falando, está vendo algo que eu não estou vendo. Quantos apóstolos falou aqui? Uma vez o Senhor falou para ela que foi orar para uma certa situação. E o Senhor falou para ela o seguinte: eu estou onde você não está. Eu ouço o que você não ouve. Sério, né? Parece uma bronca? Não.
A gente com o coração, né, que sempre está orando por algumas situações, às vezes o Senhor não quer isso. Então é muito sério, por isso eu tenho que estar sensível. E hoje, no relógio de oração, nós vamos falar sobre o quê? Sobre romper os homens e mulheres apostólicos, eles têm que romper os limites, né? Para quê? Para estar, né? Para se relacionar com Deus. E quando a gente fala de romper limites, muitos limites não são colocados pelos homens. Nós colocamos limite. Nós colocamos limite em algumas coisas, limite no como eu vou servir ao Senhor. Bom, primeiro que não tem que ter limite nenhum, nada pode me limitar a servir ao Senhor. Quando eu digo nada pode me limitar, eu não posso permitir que nada me limite a servir ao Senhor. Amém? Então, até que naquela época, lembra da época de Moisés? Moisés foi falando, ó, o Senhor falou que essa tribo vai cuidar disso, essa disso, cada um tinha uma função. Você já imaginou? Acho que eram os coatitas, né, que carregavam, né, as coisas quando desmontava o templo. Não, se eu estiver errado, vocês me perdoem, que eu estou falando de cabeça, né? Muita coisa na minha cabeça, mas acho que eram os coatitas. Eles eram um dos responsáveis também no transporte. Então você imagina se aquele cara malado fala assim, cara, mas só eu tenho que transportar? Então, mas o que acontece? Cada um tinha uma função. O Senhor estipulou a função para cada um. Então, um tinha o cuidado de transportar, o outro tinha o cuidado de estar lá cuidando do templo, o outro só ele podia entrar no Santo dos Santos, e por aí ia. Então, cada um tinha o quê? Uma função, e tinha que ouvir ao Senhor e romper todos os limites para exercer aquilo que o Senhor tinha determinado. E a gente coloca barreiras, porque, mas isso eu não quero fazer. E isso eu não... Sempre assim. Só que você já imaginou, da mesma forma que você coloca barreiras para fazer as coisas na casa do Senhor, ou a obra, enfim, você vai colocar barreiras também nas suas coisas particulares. É natural, porque é seu, é do nosso interior. E aí o que acontece? Eu deixo de viver o sobrenatural, por quê? Porque eu estou colocando barreiras onde não existe. Amém? Então, homens e mulheres apostólicos, nós precisamos o quê? Romper esses limites para ter um relacionamento com o Senhor. Se hoje o pecado está me limitando o meu relacionamento com o Senhor, desculpa, não dá. Se o marido está te limitando o relacionamento seu com Deus, tem alguma coisa errada. Se a esposa está te limitando o seu relacionamento com Deus, tem alguma coisa errada. Eu preciso transpor esse limite. E o Senhor vai dar uma estratégia para você para isso. Agora, nada pode nos limitar no meu relacionamento com o Senhor. A palavra de Deus diz que ainda, presta atenção que eu vou falar agora, ainda que o teu pai, a tua mãe biológico te abandone, o Senhor não vai te abandonar. Então, às vezes, as escolhas estão erradas, as opções estão erradas. Primeiro o Senhor, depois as demais coisas. A palavra de Deus não diz? Buscar primeiro o reino dos céus, né? E a sua grandeza, suas maravilhas, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que está acontecendo nos dias de hoje? Nós estamos invertendo os valores, os papéis, e outra, os valores espirituais. Então, muito cuidado com tudo isso. Não é porque, por exemplo, a sua igreja hoje está fazendo tudo pela internet, ou está fazendo pela televisão, ou pela rádio, que você não vai respeitar. Então, tudo tem o quê? Nós temos que ter um cuidado. Agora, romper os limites que eu estou falando são romper limites éticos. E aqui você vê, eu até falei no texto, lembrando aí do relógio, vamos falar um pouquinho sobre o áudio. Eu cito ali o que? Jesus, né? Jesus já nos ensinando, né? Porque acontece? Eles iam de ano em ano, né? O povo ia para Jerusalém para festejar a Páscoa. Né? Essa festa, né? Festa também, aí cada um, né? Algumas traduções às vezes está com um nome diferente, mas enfim, ela para celebrar, né? Essa festa. E o que acontece? De ano em ano o povo viajava. Naquela época, o judeu tinha um compromisso de viajar, seja 5 dias, seja 30 dias. O camarada viajava vários dias em cima do lombo de um animal, ou até mesmo a pé, para poder estar lá. O primeiro compromisso que todos tinham. Eu vi até uma reportagem que falava que não podia um judeu nascer e morrer sem ter feito uma viagem dessa, só para vocês terem uma ideia do compromisso e da responsabilidade que era essa viagem. Pois bem, então de ano em ano, José e Maria iam, né, para essa festa. E nesse ano foram, e Jesus já estava com 12 anos. Né? Eles ficaram lá na festa, coisa e tal, tudo lindo, maravilhoso. Acabou a festa, pegou todo mundo, começou a ir embora. Só que você imagina uma caravana com
sei lá, com várias pessoas, com 50, 60 pessoas, estou supondo, tá? Não, esse número não fala a Bíblia, mas não põe 50 pessoas, dá para gente se perder no meio, não dá? Pois bem. Aí você vê aquele monte de crianças, você imagina que o seu filho está no meio, né? Está no meio ali dos adolescentes, né? E 12 anos fala que é a idade da razão. Aliás, essa passagem é muito importante, porque fala sobre a razão. Pois bem. E Jesus rompeu o limite para quê? Para estar na onde? Na casa do Pai. Por que ele rompeu esse limite? Porque ele precisava de intimidade com Deus. Ele queria mais de Deus, ele queria intimidade com o Senhor. Então ele rompeu limites ali, inclusive com o pai e com a mãe. Ele fica ali estudando e começa a discutir com os doutores da lei, por quê? Porque tinha uma sabedoria nele, não era qualquer pessoa. E aí foram querer discutir justamente com aquele que conhecia a palavra e a conhecia muito bem, não só a lei, mas algo que acima da lei, que era o amor. Né? Então estavam tão preocupados em seguir a lei e o amor estava sendo desprezado, né? Ética nenhuma. Desde que você cumprisse a lei, era o que importava no Novo Testamento. Pois bem. Ele fica ali e depois de 3 dias, o pai e a mãe percebem que ele não estava no meio da galera. Cadê as crianças? Jesus não está aqui, mas onde está Jesus? Aí voltam para Jerusalém e quando chegam em Jerusalém, eles se deparam com o filho lá, justamente aonde? Na casa do pai. Rompendo o primeiro limite, para quê? Para que José e Maria entendessem o quê? Que primeiro o Senhor, depois as demais coisas. E essa hora, tanto Maria como José sabia que ia chegar. E às vezes a gente precisa entender que alguns momentos vão chegar na nossa vida. E o romper desse limite, ele precisa ser feito. A despeito de. Ele não pensou se ele ia magoar José, se ia magoar Maria. O que ele entendeu é o seguinte: estar na presença do Pai naquele momento era mais importante. Então ele rompeu uma barreira importante. Por quê? Ele passou por cima de certas situações para onde? Para estar na onde? Em qualquer lugar? Não. Na casa do Pai. O que contrariava naquela época, todo mundo esperava o quê? A primeira coisa que esperava-se de Jesus é que ele fosse seguir o ofício do Pai, né? Fosse ser carpinteiro. E justamente a criança, né? A criança já é um adolescente com 12 anos, na idade da razão, ao invés de seguir o ofício do Pai, estava pregando, rompeu o limite, por quê? Porque tinha um chamado sobre a vida dele. E para exercer o teu chamado, homens e mulheres apostólicos, nós temos que romper limite. O superficial não dá. Talvez não, no meu entender, eu creio o seguinte: a Escritura não deixa claro. Se ele tivesse falado com José e Maria, eles iam proibir ele de ficar. Só que aquilo que ele estava fazendo era muito maior do que tudo. Então o que ele fez? Era o primeiro romper do limite, era daquele momento em diante, com certeza, a vida de Jesus com José e Maria mudou. A partir daquele momento. Porque ali ele tomou uma atitude importante. Então limites, barreiras precisam ser o quê? Ultrapassadas. Eu não posso colocar limites, barreiras intransponíveis. Aonde existe uma barreira intransponível que o Senhor não possa te fazer passar? Não existe. Não existe barreira intransponível. Pode ser para você na carne, mas não no espírito. Então, às vezes, essas limitações estão nos impedindo o quê? Do relacionamento com Deus. Ele não permitiu que nada impedisse o quê? Ele estar sensível à voz do Senhor. Foi estar onde? No templo. Onde o melhor lugar para receber a palavra do Senhor, para ter uma intimidade com o Senhor? A casa do Senhor, e foi o que ele fez. E quando mostra a palavra que várias vezes ele deixava os apóstolos, os discípulos, o que ele fazia? Ele ia orar, ele ia buscar o quê? Intimidade com o Senhor. Ele não podia estar no templo, mas ele era igreja. Como ele falou para Pedro: Pedro, tu és igreja. Tu és pedra, sobre ti edificaria a minha igreja. Então o que acontece? Ele era igreja, já estava mostrando claramente que ele se afastava em vários momentos, ele não podia estar em Jerusalém, mas ele se afastava de várias vezes e orava, fazia o que Daniel fez. Eu não posso estar em Jerusalém, mas eu posso me ajoelhar aqui, olhar para Jerusalém e orar. O que Daniel fez, exatamente o que Jesus estava fazendo, em vários momentos. Então preste atenção nos detalhes, porque a cereja do bolo está aí. Qual é o meu relacionamento? Qual é a minha intimidade? O que está me inviabilizando? O que está me impedindo de estar na presença do Pai? O que está impedindo a minha intimidade com o Senhor?
Às vezes você para olhar, são coisas tão pequenas que você está colocando e está te impedindo você de ter um relacionamento com o Senhor. Porque a primeira coisa que a gente começa a fazer é eu não posso isso, eu não posso aquilo. Às vezes você pergunta alguma coisa, lembra do paralítico? O apóstolo estava ministrando esses dias e ficou marcado, eu estava esses dias lá onde nós somos convidados, na igreja, que nós somos domingo, e você viu que Jesus pergunta para ele se ele queria ser curado, e ele começou a colocar um monte de empecilho. A gente é igual aquele paralítico, só nós estamos na mesma situação que ele. Mas a gente está vários anos na mesma situação, presta atenção, não é a paralisia física, mas estamos vivendo uma situação igual a dele, às vezes 7 anos, 5 anos, 4 anos, 3 anos, igual a ele. Toda vez que Jesus chega para fazer um milagre, quando ele passa para fazer um milagre, ou quando balança as águas, nós temos desculpa. Então as desculpas vão cair por terra, preciso superar o limite. Preciso superar o limite para viver o milagre. Então, em nome de Jesus, que hoje você comece a entender que é preciso superar o limite. Eu citei também Elias e Eliseu. Por quê? Olha que interessante. Isso eu já estou falando já no Velho Testamento. Ali não tinha Jesus. Mas olha a atitude de Elias. Eu amo a história de Eliseu. Foi o primeiro, até porque foi a primeira história que a apóstola me contou. Foi justamente Elias e Eliseu. Eu ia ficar para ela todo dia. Me conta de novo, porque eu confundia Elias e Eliseu, né? O que é natural para quem, né, começa a ler as escrituras e ficar para todo dia. Como é que é mesmo? Elias e Eliseu? Qual que foi na viúva? E eu ficava ali, ó, até aquilo entrar na minha cabeça. E quando entrou, eu comecei a admirar cada vez mais Eliseu. Não que Elias eu não admirasse por tudo que ele fez, mas a forma como Eliseu se colocou para servir ao Senhor imediatamente. Você vê o que acontece. Ele começa a servir Elias, e quando o profeta fala para ele assim, olha, chegou em alguma cidade, você não vai entrar comigo nessa cidade. Ele falou, não, eu não posso ficar de fora, eu preciso perseverar, eu preciso estar com o Senhor. Ele queria o quê? Ele queria intimidade. E ele sabia que estar com Elias era a mesma coisa que ter intimidade com o Senhor, porque o profeta estava ali, ó, né? Ele era discípulo. E o discípulo, a primeira coisa que ele tem que querer, como eu sempre desejei, é ter o quê? Comunhão com a minha apóstola. Por quê? Ela é o elo onde? Com o Senhor. Então eu queria o quê? Eu queria essa intimidade que ela tem com Deus. Só que enquanto eu não tinha a minha intimidade, eu precisava do quê? Da intimidade que ela tem. Até porque aquilo que Deus fala para ela, não fala comigo, ela é uma apóstola. Então até hoje eu quero ter a mesma intimidade. Como é que eu tenho intimidade? Eu tenho o meu momento com o Senhor, e fora isso eu vou buscar com ela, porque para ela Deus revela coisas que não revelou para mim. Então, mas é uma sede que eu tenho que ter de intimidade com Deus. Então o que acontece? Você vê que o profeta fala para ele, não, você não vai entrar aqui. Ele falou, o quê? Não, eu não vou deixar de seguir. E ele segue, inclusive, Elias, e vai em alguns momentos com Elias. E ele fala, poxa vida, aí ele vai e pede para Elias. Fala para Elias, o que você quer? Ele fala, eu quero, né, a sua porção dobrada. E aí ele fala, ó, se você vê o momento que eu for arrebatado e coisa e tal, você vai receber a porção dobrada. E como que ele viveu isso? Buscando intimidade com Elias. Se ele não tivesse com Elias naquele momento, ia perder a porção dobrada. Então, se eu não tiver intimidade, muitas vezes as coisas passam e eu não recebo. Eu não vivo. Aí a pessoa fala assim, mas eu não vivo nada, fulano vive, mas como é que está aquela pessoa? Ela está com intimidade com Deus. Ela está buscando intimidade. Então o que acontece? Você tem que entender que eu preciso ter intimidade com o Senhor. Obrigado, cara. O que acontece? Eu preciso entender que eu preciso de intimidade com o Senhor. Então Eliseu entendeu que ele tinha que ter intimidade com Elias. Se ele não ficasse grudado em Elias, ele não ia viver o que Elias viveu. Tanto viveu que recebeu porção dobrada. Amém? Então o que eu estou falando? Por que eu estou contando essa história para você? Para que você entenda que você precisa viver essa porção dobrada. Só que para viver essa porção dobrada, eu preciso ser íntimo. Eu preciso romper limite. A intimidade requer um rompimento de limites. Então ele rompeu o limite, e qual foi a benção dele? Recebeu porção dobrada.
Além de ver, você imagina um camarada que viu o que ele viu. Tem uma noção, passando a carruagem de fogo? Gente, que visão é essa? Fala sério. Era assustador? Não, devia ser maravilhoso, porque você imagina. Viu uma coisa que ninguém nunca viu. Teve uma experiência extraordinária. E com isso foi abençoado de tal forma que recebeu porção dobrada. Então o Senhor estava ensinando para ele o quê? E ele nos ensina a perseverança. Ser perseverante. Ser perseverante requer o quê? Romper limite. O cara que é perseverante ele não pode parar. Se o primeiro empecilho ele parar, ele vai viver o quê? Se nós em janeiro, presta atenção que eu estou falando para você, nós estamos no mês de provisão. Se você não romper limite, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar no barco contando o milagre do outro. Eu preciso romper limite. Pedro, quando desceu daquele barco, ele rompeu limite. E olha que não era qualquer limite. Eu não falei isso no áudio, mas para e pensa. Preciso romper limite. Pedro rompeu limite. Você sabe que Pedro, quando ele pergunta para Jesus, eu citei isso no áudio, quantas vezes eu devo perdoar o irmão? Pedro imaginou que Pedro estava começando as experiências com o Senhor, ele imaginou que tudo tivesse um limite, né? Razoável. Né? E aí ele pergunta e o Senhor fala, você imaginando que Deus fosse falar, você tem que perdoar o seu irmão 10 vezes, daí para frente você não perdoa mais, né? E quando ele foi surpreendido pelo Senhor, de que ele tem que perdoar, né? 490 vezes, você já imaginou o que aconteceu com Pedro? Ele viu que ele estava com um limite onde não existia. O que você estava mostrando para ele? Não era a questão de ser 490, ser 500, ser 300, é que não tinha limite. Nós precisamos romper os limites. Às vezes são essas limitações que estão nos impedindo o relacionamento com Deus. Tudo que fala de Jesus para você, você coloca um empecilho, você coloca um limite aonde não existe. Então eu tenho limite para servir você, porque eu trabalho muito, porque eu não sei o que, você não tem tempo para Deus? Você já imaginou se Deus quiser um tempinho para você ter intimidade com Ele? Você já imaginou? Muitas pessoas só vão buscar o Senhor quando o estreito chega. Se não chega, se a enfermidade não bater na porta daquela casa, se a provisão não acabar naquela casa, né? Se às vezes uma obra de confusão não está naquela casa, não busca Jesus. Se a discórdia não está naquela casa, se a confusão não está naquela casa, não vai buscar Jesus. E aí o Senhor fala, preciso dar uma mexida no balaio, porque senão não vai falar comigo, não vai ter intimidade comigo. Uma das coisas, quando eu me converti, uma das coisas que mais eu me preocupava era o que o Senhor vai precisar fazer na minha vida para que eu tenha intimidade com Ele. Para que eu escute a voz do Senhor. Eu morria de medo. Por quê? Porque eu via cada pessoa contando testemunho, porque quando você começa a ouvir o testemunho das pessoas e prestar atenção, você vê a pessoa falando assim, olha, foi lá na prisão que eu consegui ouvir a voz do Senhor, porque o Senhor falava e eu não ouvia, não estava nem aí. Quando eu fui para a prisão, quando eu fui para um leito de hospital, quando o Senhor tirou meu marido, quando o Senhor tirou minha esposa, quando o Senhor tirou meu filho, eu não quero isso. Só que eu precisei passar por situações assim, para parar e ouvir a voz do Senhor. E quando eu ministro hoje para vocês, é para que você não passe pelo que eu passei. Para que você sirva ao Senhor. Pergunta quantas pessoas se converteram simplesmente por amor, sem passar por dificuldade, não vieram a Jesus pela dor. Quantas pessoas você conhece? Você é capaz de me citar? São raras. São raras. Normalmente a pessoa vem pela dor. É uma instabilidade, é uma situação financeira, o desemprego, é uma situação no casamento, é a vida sentimental. Às vezes é um luto. Hã? Às vezes é até um luto. Está entendendo? Você imaginou? Poxa vida, precisa tudo isso para o Senhor chamar sua atenção? Para você ter tempo para Ele? Precisa te tirar algo para você ir buscar no Senhor? Então é muito sério. E aí o Senhor hoje quer derramar sobre a sua vida. Nós estamos num mês de provisão. O Senhor quer trazer provisão sobre a sua vida, mas você está limitando a receber essa provisão. E aí depois, sabe o que acontece? Chega no final do mês, porque olha o que o Senhor fez comigo. A minha apóstola liberou uma palavra no mês de provisão e eu não estou vivendo. Aí você começa ainda a murmurar. E aí a culpa, sabe quem que é? É de Deus, é da sua apóstola, do seu bispo, do seu apóstolo, e por aí vai.
A culpa é da igreja. Quando o Senhor fala para você, filho, busque intimidade comigo que eu vou derramar sobre a sua vida. A palavra de provisão está aí. Para mim, quando chegou a palavra de provisão, eu entendi muito claro. O Senhor falou o quê? Primeiro a ordem sai do céu, não é? Acontece no mundo espiritual, depois no mundo material. A ordem já saiu do céu. Para acontecer agora no mundo material, só precisa do quê? Da minha intimidade com o Senhor. Então Pedro ali já entendeu que, olha, caminhar com o Senhor não tem limite. E que ele precisa passar por cima de limite. Se tiver que perdoar 10, 20, 30, 490, 1000 vezes, ele vai ter que perdoar e pronto, acabou. Acho que ficou claro para ele, né? Você acha que você precisava falar para ele, ó, se for 491, você não vai perdoar, Pedro? Gente, era o Senhor falando para ele mesmo, vai perdoar e pronto, acabou. Perdão não é sentimento. Bom, eu não vou falar de cura hoje, mas perdão não é sentimento, é ordenância. Está aqui claro, perdoa e acabou. Deixa Deus limpar o seu coração depois, mas perdoa, irmão, e pronto. Liberar perdão, sabe o que é? Sabedoria. Aquele que é sábio, libera o perdão e deixa a vida seguir. Agora, aquele que prefere ficar amarrado na situação, aí, desculpa, né? Jesus ensinou, ali no Sermão da Montanha, a romper limites. Olha só que lindo. Primeiro o limite da sinagoga caiu por terra, né? Tinha que estar na sinagoga para receber a palavra, nem cabia multidão. Né? Se você vê alguns filmes aí, mostra, é lindo demais. Você imaginou uma multidão chegando para ouvir a voz do Senhor, que nem cabia nas sinagogas, ainda mais de vilarejos, gente vindo de tudo quanto era lado para ouvir a voz do Senhor, para ouvir os milagres que ele tinha. E aí ele começa falando ali para o povo que vocês precisam romper limites da lei de Moisés, não deixar de seguir a lei de Moisés, mas aquilo que te limitava, porque o povo seguia a lei de Moisés de tal forma que aquilo que passava, que o Senhor queria abençoar, queria fazer a mais, o povo não conseguia entender. E o que ele estava explicando que não é para você deixar de seguir a lei, não é a ética, mas o sobrenatural exige um pouco mais.